Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula sobre os 12 dicas para prosperar com seu atrativo turístico. Eu sou Luciane Quadro, sou turismóloga, sou consultora da Quadro Consultoria. Nós prestamos serviço para as empresas de turismo e alimentação. Eu trabalho muito com atrativos turísticos e agências de viagem, principalmente, mas também vamos ter aí material, conteúdo online para meios de hospedagem e alimentação, também com foco em atendimento ao turista. Eu vi que vários de vocês que se inscreveram para essa aula de hoje são de agências, acredito que muitos de agências de turismo receptivo, acredito que vocês também podem aproveitar bastante das dicas que vamos dar hoje, e em breve nós vamos lançar aí um material para as agências de viagem, viu? Então fiquem atentos aí nos e-mails, que nós temos conteúdo aí até o final do ano já para lançar para vocês também. E a Quadro Consultoria presta serviços aí de consultoria e treinamento para as empresas, já desde 2002. Eu trabalho já há muito mais tempo com isso, né? Já fui também professora de ensino superior aí durante mais de 10 anos para os cursos de turismo, também cursos técnicos. eh, e tem um pouquinho aí de experiência também nos atendimentos das micro e pequenas empresas já há algum tempo, né? Então eu espero aí que com essa aula, com essas 12 dicas, que eu possa aí, inspirar um pouquinho vocês, para quem quer empreender, né, nessa área de turismo, quem pensa em montar um atrativo turístico, ou para quem já tem o seu atrativo turístico, para que possa, de repente, fazer alguma reflexão sobre alguns dos pontos aí. Como é que eu cheguei nessas 12 dicas, né? Então, acompanhando aí centenas de atrativos nesses últimos anos, né, eu comecei a avaliar aí, né, por que alguns tinham sucesso e outros não. E aí fui fazendo uma avaliação do empreendedor e das boas práticas que cada um adotava, e como cada um tocava o seu negócio, né? E daí chegou num resultado, né, que eu sei que eu vou compartilhar aqui com vocês. E os que mais conseguiram aí aplicar, né, essas 12 dicas foram os que eu percebi conseguiram chegar até hoje nos melhores resultados. Então, não que tenham aplicado todas as 12 dicas, mas a maioria delas ajuda muito o empreendedor aí a melhorar os resultados para os seus negócios. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é no próprio significado da palavra prosperar, né? Porque para muita gente, o resultado, né, quando eu vou empreender em alguma coisa, quando eu vou montar uma empresa, é somente o resultado financeiro. É lógico que a maioria espera o resultado financeiro, não, ninguém abre uma empresa sem fins lucrativos, né? A maioria abre a sua empresa pensando em lucrar, pensando em ter um retorno do seu investimento, pelo menos, né? E pensando em adquirir bens, né? O prosperar vem muito isso, em conseguir pagar a faculdade dos filhos, em fazer alguma viagem, né? Em conseguir comprar uma casa. Acho que todo mundo tem esse desejo, natural que se tem esse desejo. Eu gosto sempre de trabalhar com um empreendedor também um outro lado. Prosperar significa também crescer enquanto empreendedor, né? De se levar mais em conta a caminhada que nós fazemos. Eu sou empresária também, então, mas eu levo muito em consideração essa caminhada que nós fazemos. Nós estamos felizes nessa caminhada? Eu faço escolhas que me deixam confortável e feliz de estar exercendo aquela atividade, de fazer aquela função como empreendedor, porque é muito árduo o nosso trabalho de empreendedor, né? Lidamos, uma vez que nós estamos na empresa, nós lidamos com ela 24 horas por dia. E são muitas dores de cabeça que nós temos que, né, enfrentar. Então você tem que se identificar ao máximo com aquela atividade que você escolheu, né? E aí então são duas análises que a gente tem que fazer, né? Se prosperar e para quê, né? A sua caminhada toda pode ser um caminho de desenvolvimento, né, pessoal, profissional e, lógico, também de desenvolvimento do seu negócio, né? Então, nunca pensar que que as suas escolhas podem no final não dar certo, o meu empreendimento não foi exatamente o que eu imaginei, né, não deu certo, fechei com. Eu mesmo já tive a empresa aberta por um tempo, fechei, fiquei em stand-by, fui fazer outras coisas, né? E depois me capitalizei novamente e retorno novamente para a empresa com outras ideias, com
mais conhecimento, né? Porque nesse meio tempo, assim, a gente procura se capacitar, mas o que eu vejo, assim, nada vem por acaso, né? Sempre a gente tem a oportunidade de aprender mais e crescer com essas experiências, né? Então, o empreendedor tem que enxergar também essa caminhada como uma forma de prosperar, né, na sua vida de gestor de negócios, né? De lidar com as suas funções do dia a dia, de lidar com os seus colaboradores, né? Com o aspecto de liderança do seu negócio. E esses dois aspectos a gente vai falar muitas vezes desses dois lados, né? Eu enquanto gestor, eu enquanto, né, empresa. Então a primeira dica começa com o acompanhamento das tendências de turismo aí da sua região, né? Então, para que lado vai o contexto do turismo da região que você pertence? Então, muitas propriedades estão em meio rural, estão em atividades que já fornecem serviços de turismo de aventura, outros estão em atrativos em zonas de turismo histórico, né? Então, quem sou eu no meio desse contexto de turismo da região, né? Primeira análise. A segunda é a própria tendência da sua propriedade, do seu negócio, né? Eu já tenho ele ou eu vou montar, né? Só vou começar ainda, então olhar agora com olhos críticos para essa minha propriedade e ver exatamente o que ela pode oferecer para as pessoas que estão vindo até ela, né? Então, primeiro descobrir o que as pessoas que estão vindo para essa região estão buscando. Ninguém sai da sua casa, né, sem ter uma motivação, né? Ela está indo porque ela está se sentindo motivada a fazer alguma coisa naquela sua região. E, então, a primeira coisa é tentar descobrir isso, o que está motivando ela a se deslocar. E às vezes por horas, né? Porque dependendo das propriedades, principalmente as rurais hoje, você às vezes viaja 2, 3 horas para se chegar até lá, né? Então, primeira coisa, ver o que está motivando essas pessoas a ir até lá. Depois, ver com o que os seus pares, né, pessoas que têm propriedades parecidas aí com a sua, o que eles estão fazendo? Para copiar? Não, né? Você pode até ficar animado porque uma ou outra está recebendo grupos para fazer trilhas, para fazer café, né, para fazer passeios com as crianças na fazenda, mas e aí, né? Você vai fazer exatamente a mesma coisa? Nós estamos num tempo de crise, né, em que as pessoas têm que ter muita criatividade para empreender nos seus negócios. E aí qual é a orientação que a gente costuma dar? Analisa sim os seus pares, analisa muitas pessoas que estão buscando pelo seu destino turístico, mas com um olho, como se mostra nessa foto aí, né? Com um bom binóculo para você entender qual é o diferencial que você pode oferecer aí na sua propriedade. Por quê? Fazer o que a maioria está fazendo não vai te trazer um diferencial, né? Mas fazer o que a maioria não está fazendo hoje é o que vai te trazer amanhã o que essa maioria não está conseguindo hoje, né? Justamente, geralmente o rendimento financeiro, né? Além de mais clientes também, né? Você também pode ver atividades que complementem o que esses seus pares estão fazendo, né? Então, atividades complementares também são muito boas para você conseguir aí uma fatia do mercado, né? E aí você pode também trabalhar não com concorrentes, não vendo esses teus pares como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade para o seu negócio, né? Então, observar bem qual é a sua tendência, né? Se você tem aí um sítio, uma fazenda, se você tem a possibilidade de fazer avistamento de aves, de animais, de fauna, de flora, né? De trilhas, fazer um levantamento, uma lista de tudo que você tem para oferecer, depois qual é a tendência principal, né? E aí se diferenciar dos seus pares pelo diferencial e não fazendo as mesmas coisas para depois competir por preço, né? Porque se você faz as mesmas coisas, você vai ter que ficar sempre baixando o seu preço para concorrer com eles. E isso já não é mais interessante, você não vai ganhar, eles também não vão ganhar, e vocês também não desenvolvem bem o turismo na sua região. A segunda dica é
quando a gente trabalha a concepção dos negócios de turismo, a gente trabalha a questão mais a longo prazo, né? Então, pensando aonde que você quer chegar com a sua propriedade, né? E eu costumo relacionar a sementinha mesmo que a gente está plantando, né? Aí de vocês, quem tem cultivo de alguma, faz orgânicos, né? Ou tem algum outro tipo de plantação, agricultura familiar, não sei, né? Qual é o tipo de negócio que vocês têm, mas quem trabalha com algum tipo de cultivo vai entender o meu exemplo, porque você planta, quando você tem uma sementinha ou você compra uma muda, você vai plantar e você sabe exatamente que daqui a alguns meses ela vai nascer, dali vai nascer alguma coisa que você já sabe o que que é. Né? Por exemplo, você tem uma mudinha de morango, você sabe que daqui a alguns meses você vai plantar, você vai molhar, você vai cuidar dela, vai colocar aí o adubo necessário, né? Vai cuidar direitinho e você vai colher morango. Pode ter alguma coisa no meio do caminho que atrapalhe o desenvolvimento dela, claro, né? Questões climáticas, chuva, granizo, né? Se você não tomar os cuidados necessários, você pode perder, de repente, alguns morangos, né? Não pode dar na quantidade que você quer. Você pode ter alguns moranguinhos com defeitos, mas no final você sabe que vai dar morango. Né? Essa visão de que vai dar um morango, né? Você já sabe qual é o fruto que vai dar daquela sementinha, deveria ser a concepção que nós temos quando a gente olha para a tendência dos nossos negócios, né? E estabelece, é ali que eu quero que, né? Eu quero que dê aquele fruto. Né? Se você tem um pouquinho mais claro isso, fica muito mais fácil de você programar as outras atividades, os outros degrauzinhos aí que são necessários para a gestão do seu negócio. Né? Então eu vou trabalhar um pouquinho com esse exemplo do morango durante essas 12 dicas para ficar um pouquinho mais claro aí o que eu quero passar para vocês. Né? E eu acompanhei, inclusive, alguns atrativos que têm essa atividade de morango, então acho que fica um pouquinho mais fácil, né, para colocar para vocês entenderem. Então, imagine uma propriedade que tem uma plantação de morango e quer transformá-la em um atrativo turístico, né? Então, o que que ela pode fazer? Hoje eu planto morango, não faço mais nada, né? Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo e estou numa região que tem uma grande visitação, tem festa do morango, né, recebe na época do morango muita gente, e o que eu posso fazer com essa propriedade, né? Então vamos supor que eu já tenha identificado essa tendência. Olha, eu gosto de trabalhar com isso, eu adoro explicar como é que funciona esse processo de cultivo do morango, como eu consigo explicar para uma pessoa como ela pode criar uma mudinha e conseguir plantar na varanda do seu apartamento lá na cidade uma mudinha, né, de morangos e conseguir fazer isso, uma produção pequena na sua casa ou no seu quintal. Eu sei também, ou eu tenho alguém aqui no meu sítio que faz uma compota maravilhosa de morango, eu conseguiria explicar para eles como fazer isso, fazer com que eles levem para casa, experimentem, levem como presente. Então, olha só como vão se somando alguns elementos só com a figura morango. Né? Então, a figura morango seria a parte principal aí da história, e a partir daí a gente se desmembra em várias atividades. Né? Então, se você tem aí um eixo central para você pensar, você vai começar a trabalhar o que a gente chama de estratégias de marketing. Então, você já sabe quem é, você já sabe onde quer chegar, né? Ser reconhecido, por exemplo, ser uma propriedade que organiza passeios aí, ou algumas atividades com a história do morango. Agora, como que eu vou chegar até lá? Primeiro, você tem que estabelecer um produto para que você seja conhecido com essa história do morango. Né? Não adianta só ter a propriedade que planta morangos. As pessoas têm que saber o que elas vão fazer aí. Né? E a gente costuma chamar isso de elaborar um produto para que as pessoas identifiquem você, dentro desse destino turístico que você está, como uma pessoa que oferece passeios que utilizem, né, essa figura morango para que as pessoas passem lá uma manhã ou uma tarde gostosa aprendendo coisas sobre o morango, que pode ser ligado à culinária, que pode ser ligado ao plantio, né? Então que traça alguma informação, algo útil, que agregue algo de valor para a vida das pessoas. Né? Então é o como vou chegar até lá. Existe no marketing o tal dos 4Ps, que eu acredito que alguns já tenham ouvido aí. O que são os 4Ps? Esses são os principais, porque existem outros, né? Mas, por exemplo,
produto, preço, praça e promoção. Primeira coisa é você estabelecer o produto. Então, desde quando a pessoa coloca o pezinho para dentro da sua porteira, até quando ele sai, o que que ele vai fazer, né, para trabalhar com essa história do morango? Então, vai ter alguém que vai recepcionar, que vai levar até a parte de plantio, que vai explicar todo o processo para ele, de como que pega as mudas, prepara as mudas, é, como se prepara os canteiros, que tipo de equipamento se utiliza, que tipo de adubo se utiliza, como é que cuida, como é que cobre da chuva, como é que trata o solo, e vai ter uma pessoa que mais ou menos em uma hora se explica isso. Logo depois, pode fazer um colhe-pague no seu cultivo que tem uma produção principal, né? Você estabelece aí alguns cultivos que pode ser feita essa colheita quando é a época do morango, por exemplo. Aí você estabelece a quantidade, tem uma embalagem própria para isso, as pessoas vão lá e você explica como faz a colheita certa, porque até para isso tem uma forma, né? Tem uma pessoa que explica, olha, é assim que você colhe o morango, coloca nas bandejinhas dessa forma para ele preservar mais tempo, né? Até você chegar na sua casa, ensina como condicionar, como higienizar, né? Você vai agregando informações para as pessoas. Passando disso, para assim, agora nós vamos para a nossa cozinha e a pessoa que vai dar a aula sobre a compota de morango já está ali esperando, né? Então ali ela já tem os vidrinhos higienizados, já está com açúcar na porção certa, já vai dar uma aula de como se prepara a compota da forma mais natural possível, por exemplo, mas que tenha uma durabilidade boa, que seja fácil de fazer em pouco tempo. E todo mundo ali já prova, já faz a degustação, já leva o seu vidrinho com até o seu rótulo, a sua marca para casa. E ele pode dar presentear para alguém ou ficar com a compota, mas ele já aprende também alguma coisa daquele momento, né? Faz a degustação. Então, do momento que ele chegou até o momento que ele saiu, você fechou todo o produto. Você fechou toda a atividade. Aí você vai colocar o preço para esse produto, né? Aí é o segundo P, né? Produto, preço, para você poder fazer a venda dele. Então, e logo depois, aonde que você vai vender isso, né? Qual é a praça, né? Em que local? Quem vai vender para você? Vai ser uma agência de viagem? Você vai vender com algum representante, né? Pode ter algum representante de venda? Você vai vender na internet? Vou ter que adaptar, né? Agora a minha forma de venda para essa era mais digital, via redes sociais, né? Posicionamento do meu site na internet. Como que eu vou fazer isso? Como que eu formato esse produto para ele estar exposto da forma correta nesses veículos, né? E aí você já tem o produto, preço, a praça e como vai ser as formas de promoção, porque existem várias formas de promoção, né? Você tem as formas de promoção na internet, você pode também fazer formas de promoção aí nas festas da sua região, em eventos. Então você tem os folhetos também que você pode fazer e divulgar aí por perto com os seus parceiros, com as outras empresas aí da sua região. Então existe N formas para você estabelecer uma estratégia de marketing e ainda dá para ir mais além. Hoje já se fala em 8 P's, né? Mas, por exemplo, você pode, um outro P poderia ser o personalizar isso para um grupo, por exemplo, de turismo pedagógico, né? Como que você vai personalizar esse produto para crianças que estão indo fazer estudo de meio lá na sua região e que pode ir para o teu sítio aprender a lidar com o morango, né? Ou então com um grupo de maior idade, né? Então você também tem como trabalhar outros aspectos do marketing. E uma vez que você já sabe como você vai chegar lá, você tem que capacitar aí a sua equipe para que eles consigam receber da forma correta essas pessoas que vão utilizar, né, vão usufruir desse seu produto, né? Então, com quem você vai poder contar? É com a sua família, com seus vizinhos, com as pessoas que trabalham durante a semana na lida ali do seu plantio de morango e eles vão fazer, né, um extra no final de semana para receber os seus turistas, né? Realmente com quem você pode contar, quais as habilidades que eles têm. Você vai precisar treinar eles em outras funções, explicar como funciona, né, essa dinâmica do turismo, né? Porque assim, nós trabalhamos com prestação de serviços no turismo, então sem as pessoas nós não fazemos absolutamente praticamente nada. A gente até pode fazer alguma coisa sozinho no turismo, né? Mas eu falo que a gente sempre demora um pouco mais, né? E com as pessoas, além de nós sermos mais fortes, a gente ainda vai mais rápido.
Depois, um ponto que eu observei assim, que é muito fraco, né, na maioria das empresas, não só nos atrativos que eu atendo, né, mas também em agências, né, nos meios de hospedagem, é a questão da negociação, né? A gente não nasceu, né, com essa habilidade, a gente tem que treinar muito para aprender a negociar, né? E às vezes a gente não se prepara para ir para fazer isso, né? Mas existe técnicas, existe treinamento também, né? Eu vou passar um pouquinho assim para vocês dos 5 Cs aqui, mas a gente tem que pensar que para tudo hoje a gente negocia, né? Até para almoçar no final de semana, para ver onde que vai passear, né, com a família, a gente está negociando as perdas e ganhos de cada um para decidir que restaurante vai, né, no domingo. E para que a gente faz isso, né? Porque a gente quer ter certas pessoas do nosso lado, né? Então a gente está sempre disposto a perder e né, a ganhar alguma coisa nessa história. Então sempre quando a gente quer manter a relação, né, com algumas pessoas, com fornecedores, com os parentes, com clientes, com os parceiros aí da sua região, a gente vai entrar no sistema de ganhos e perdas, e aí você tem que aprender a lidar com essas questões, né? Ouvir muito, né? Para encontrar aí o caminho certo para lidar com essas coisas. Então, estabelecer um processo de confiança é muito importante, né? Então, os 5 Cs, ele gira em torno, geralmente, dessas 5 características aqui. Conhecimento, primeiro, sobre o que você tem para oferecer e sobre a outra parte que está envolvida, né? Então conhecer muito bem o seu produto, toda sua propriedade, como que funciona tudo que você tem para oferecer para o seu turista, a outra pessoa que está envolvida, seja o cliente, o seu colaborador, o seu fornecedor ou todos os outros que estão aí ao redor, né, no seu entorno, né, do seu atrativo, para você poder ter como chegar e conversar com eles, né, sobre o seu negócio. O outro C é o de consideração pelo que o outro está dizendo e pelo que ele quer, porque muitas vezes a gente mais quer falar, né, e pouco ouvir, né? Então, consideração pelo que o outro diz e que ele quer. Carisma para poder conquistar o outro, principalmente conquistar o cliente, né? Poder explicar aí muito bem o que você gosta de fazer, o que você quer oferecer para ele, né? Então, carisma para conquistá-lo. Calma para saber como e quando agir e falar, né? Principalmente quando está lidando com fornecedores e colaboradores. Confiança no outro, né? Porque se você está trabalhando com pessoas, né, você tem que delegar tarefas e você tem que acreditar que eles vão te entregar o que você está pedindo, né? Então, confiança no outro e em você mesmo, né? Acreditar que você, enquanto empreendedor, você é capaz, você tem que acreditar no produto que você está elaborando e tem técnica, tem forma também. Nós temos cursos só para formatação de produto, que tem como te deixar muito seguro de que realmente aquele produto você tem como vou testar antes, né, medir se realmente ele tá legal ou não, antes de colocar na rua, né, antes de oferecer. E aí você vai com muita confiança na hora de negociar esse teu produto com o seu cliente, né? Então você adquire uma confiança muito boa para poder conversar, né, com os outros sobre isso. A sexta dica é a articulação com a governança local. O que é a governança local, né? Eu digo que quando você consegue estabelecer a política da boa vizinhança com todos os atores que têm alguma a forma de colaboração com o desenvolvimento do turismo da sua região, seja lá o Conselho de Turismo Municipal, ou então os conventions bureaus, secretarias de turismo, as instituições de ensino, né? Todo mundo que tem alguma parcela aí de colaboração com o desenvolvimento, eles fazem parte da governança. Muitas vezes a gente só relaciona mais com as políticas públicas, né? E fazer parte também desses processos de decisão no desenvolvimento aí da sua região é muito importante, né? Mas existem outros benefícios de participar, né? De fazer essa articulação com eles. Porque, por exemplo, você pode ter outros ganhos, né? Você pode participar de programas de capacitação dessas instituições, tem muita coisa gratuita acontecendo hoje quando você entra para esses grupos, participa também de feiras de negócios, visitas técnicas, ações de promoção da região que você
está promovendo a sua região, praticamente você está promovendo também o seu negócio, né? As pessoas vão vir também, e se você souber as estratégias certas, você consegue indiretamente também levar para o seu atrativo, mesmo que você esteja só divulgando a sua região nessas feiras, nos estandes, né? Eu já fiz muito isso, a gente consegue orientar bem as empresas de como fazer isso da forma correta, né? Em parceria com quem está te dando a chance de ir para essas feiras, para esses estandes, né? E não concorrendo, né? Você também participa fazendo network, trocando ideias com outros empresários. Então, é muito importante que você tenha essa articulação com as pessoas aí que estão, porque o turismo ele é coletivo, ele é um negócio colaborativo. É difícil de você trabalhar numa região, principalmente quem tem aí propriedades que são deslocadas assim dos centros urbanos, né, que precisa mesmo dos parceiros aí da vizinhança para que o turismo, né, cresça e que todo mundo ganhe com isso. A sétima dica para você prosperar aí com seu atrativo, e essa é super importante, gente, cuidar da manutenção do seu empreendimento, não deixar que ele se degrade, né, que se ele desgaste com o tempo. Por quê? Ninguém quer postar fotos feias nas redes sociais. O que acontece quando ele vê que a sua casa, que a sua propriedade está feia, que está mal pintada, que está com entulho no seu sítio ali? Ele não tira foto, ele vai tirar foto da natureza, dos animaizinhos, mas a sua marca, o seu negócio, ele acaba não aparecendo, né? Então, cuide bem da manutenção do seu empreendimento, que ele vai acabar aparecendo. Capricha no paisagismo, na decoração do interior e exterior, né? Isso é fundamental. E o turista, ele é muito do olhar, muito da imagem. Ninguém sai de casa para ver coisa feia, né? Para viajar, né? No final de semana, quer ver sempre coisa bonita, quer tirar foto bonita para compartilhar nas redes sociais, né? Então pense sempre nisso. Mas eu quero manter a rusticidade. Eu tenho móveis que são muito bonitos, ótimo, mas tem formas e formas de você apresentar essas coisas, né? Então tem a forma correta, né? De colocá-los aí de maneira harmônica nos ambientes externos e internos. Se você tem móveis antigos de família, você também tem como resgatar todo o histórico da família para colocar e agregar valor a esse seu negócio, né? Expor essa história é muito interessante. Colocar esses objetos em evidência também tem muito valor, né, para o seu negócio. Colocar todos esses objetos rústicos de forma harmônica. Assim, né, às vezes o pessoal fala assim, mas eu estou no ambiente rural. Mas não é porque você está em ambiente rural que você, né, tem que ficar tudo jogado, largado. Não, é a ruralidade com graciosidade. Nós vamos ter um congresso é o primeiro congresso online, né, para o desenvolvimento do turismo rural, de 7 a 11 de novembro. E eu vou dar uma palestra lá sobre os 3 passos para adequar propriedades rurais para a recepção de turistas. E aí eu deixo a dica para vocês também assistirem esse congresso, se inscreverem. Eu vou passar depois o link para vocês, é gratuito, né? E vocês podem participar e vai ter mais dicas aí, né, sobre esse item 7 aí. E também vai ter outras dicas naquela questão de marketing do produto, né? Que são 3 dicas também para criar produtos turísticos atraentes. Então, eu acho que vai agregar bastante aí de conhecimento a essa aula de hoje. A 8ª dica é com relação ao sistema de gestão de segurança, que eu não vi em quase nenhum dos atrativos. É um ou outro ponto que tem uma questão de segurança assim, em determinados pontos do atrativo, mas não o sistema de gestão de forma completa e pensado em todas as etapas, né? Que significa de ver a gestão de segurança patrimonial, pessoal e de informação, né? E tem etapas e tem todo um processo para se ver isso. Então, foram raros assim os exemplos que eu vi de atrativos turísticos que realmente pensaram nesse sistema como um todo, né? E eu digo que sempre da porteira para dentro, a responsabilidade é sua, né? Passou para dentro da sua casa, você é responsável por tudo que acontece lá dentro, né? E é preciso que você mapeie todos os riscos, né? Primeiro
coisa, principalmente quando se trabalha, quando se trata de segurança pessoal das pessoas que estão visitando ou das pessoas que estão trabalhando com você, né? A gestão serve justamente para prevenir os acidentes. Então, primeiro analisar todos os riscos que a propriedade oferece, né? Se a atividade que você vai oferecer também pode ter algum perigo, por exemplo, abismos, açudes, arame farpado, trilha escorregadia, bifurcações que levem para lugares perigosos, né? Também tem algumas propriedades, principalmente o pessoal que está aí no meio rural, que oferece cavalgada, cicloturismo, os passeios de arborismo, né? Essas atividades já são mapeadas pelo turismo de aventura, já tem as NBRs, que são as normativas, que já fizeram todo um estudo sobre isso e já tem como implantar programas de prevenção para esses tipos de atividade, já tem inclusive as funções das pessoas que fazem as conduções dessas atividades, né? Então, para quem deseja, né, mais informação sobre isso, nós temos para passar, a gente ajuda as empresas que querem fazer também uma certificação nessa parte de segurança para turismo de aventura. Então, se você deseja aí informações, aí a gente pode, porque é bem amplo, né, esse assunto. Semana que vem a gente vai passar para vocês um checklist que vocês vão poder andar pela propriedade de vocês e verificar vários itens aí, né, para verificar se a propriedade de vocês está tomando todos os cuidados, né. Mas também até ver se é necessário treinar alguma pessoa para a questão emergencial, se tem telefone na cidade das pessoas que podem te ajudar em caso de emergência, né? A nona dica, que eu digo que é o coração da sua empresa, né, é a história de promover um atendimento que surpreenda e encante seus clientes. Aí vem as dores, né, de todos os gestores, mas como que eu promovo um atendimento que surpreenda? Depende das pessoas que trabalham comigo, né? E como é que eu faço isso? E, gente, quando a gente fecha aquele produto que eu expliquei para vocês antes, estrategicamente existe o processo que você tem, como passar o conhecimento, como surpreender e como encantar. Você sabe exatamente em que momento de contato do cliente com o seu negócio ele vai ter os momentos encantados. Você pode estrategicamente elaborar esses momentos encantados, né? E você vai depois só fazer a verificação e medir e pedir feedback do seu cliente para ver se realmente o que você pensou, elaborou e executou foi o suficiente para encantar ou não ele, né? Dentro, lógico, do que você pode oferecer, mas isso é pensado antecipadamente, planejado meticulosamente, né? Você tem que criar estrutura para isso e treinar as pessoas que estão trabalhando para você. Isso agrega valor, às vezes você pode cobrar até muito mais quando você consegue criar isso. Ela não acontece ao acaso, né? Não acontece se você não planejar, né? O encantamento ele só acontece se você planejar, né? A 10ª dica a gente chama de PDCA, né, que em essas letrinhas, né, em inglês, mas significa planejar, executar, verificar e agir. É uma ferramenta que a gente utiliza na administração para sempre estar revendo o negócio. Nós planejamos, por exemplo, essa atividade do sítio, não foi? Esse exemplo do morango que eu dei para vocês. Planejamos o negócio, tivemos a concepção do negócio, a atividade, o produto, atraímos o cliente até o nosso negócio, executamos a atividade, né, com as pessoas, os nossos colaboradores acolhendo essas pessoas. Aí executou, você tem que verificar se realmente funcionou, surtiu o efeito que você queria. Né? Quando você planeja, você já fica imaginando, tá, mas o que eu quero ali na frente, né? Qual é o efeito, a emoção que eu quero causar naquele meu cliente? Você tem que verificar se realmente surtiu esse efeito. Aí depois que você verifica, você vai levantar, olha, mas tantos por cento, ou não, percebemos que não deu, isso pode melhorar naquilo, você vai analisar cada ponto que foi importante, assim, né, que você conseguiu detectar com os seus colaboradores e com os clientes, e você vai estabelecer novas formas de agir. E aí você vai começar tudo de novo, né? E aí vai repensar
o seu produto turístico, os seus processos dentro do seu atrativo e vai executar novamente e vai parar para verificar tudo de novo e vai de novo ver que outras ações você vai ter que tomar para poder melhorar sempre o seu negócio. Ah, e como que eu faço isso? Faço toda semana, quinzenalmente? Isso depende muito aí, a gente, quando está fazendo o trabalho de consultoria nas empresas, a gente, às vezes, até participa de algumas, né? Quando a gente tem condições de acompanhar os atrativos na implantação, né, dessas atividades. A gente até acompanha nos primeiros para amadurecimento do produto, amadurecimento dos processos dentro das empresas, treinamento das equipes. A gente até acompanha nas primeiras semanas, nos primeiros meses, até que a empresa esteja confiante e esteja já conseguindo fazer sozinha. Às vezes não precisa fazer todo mês, uma vez que já está maduro, já está redondinho, né, o produto e as pessoas que estão trabalhando com você já entendem, né, esse processo, aí automaticamente já para de vez em quando para fazer essa avaliação, essa análise. Mas existem, por exemplo, instrumentos para você detectar, né, a satisfação do seu cliente, a satisfação do seu colaborador, né, e poder depois estabelecer cronogramas para essas ações, porque nem tudo dá para fazer de uma vez só, né? Então você pode estabelecer os cronogramas aí, ó, tal mês a gente vai mudar algumas coisas, né? Vamos priorizar, né? Dependendo muito dos teus recursos, né, financeiros, de equipamentos e de pessoas que estão envolvidas aí no seu negócio. A 11ª, aí você fez o PDCA, roda ele de vez em quando, vão surgir novas coisas, novas ideias, né? E essas novas ideias, elas podem gerar algum resultado? Porque o importante é que surgem novas ideias, mas que elas sejam possíveis, assim, de gerar algum rendimento para você, né? Porque só de novas ideias uma empresa não vive, né? Então, toda nova ideia, ela tem que gerar algum recurso financeiro, principalmente para você, né? É, então, essa inovação ela pode surgir em diversos aspectos da sua empresa, né? Em novos processos, produtos, serviços que você pode oferecer para o cliente, no ambiente externo, no ambiente natural que você tenha na sua região, na tecnologia para poder melhorar os serviços que você oferece ou para atrair novos clientes, né? Então, você pode utilizar o próprio PDCA para extrair dali algumas ideias, até dos seus próprios colaboradores, né? Às vezes as ideias vêm dos. Eu já vi muitos clientes meus têm a inovação vinda dos próprios clientes. Quando fazem esse trabalho do PDCA frequentemente, né, eles conseguem extrair novas ideias dos próprios clientes e chegam a faturar muito com isso, porque mudam, né, algumas coisas que geram, às vezes, resultados financeiros imediatos e muito bons, né, com uma ideia que o cliente deu para ele. Quando você para e utiliza as ferramentas necessárias para conversar com o cliente, né, e entender realmente o que pode melhorar no seu negócio. Ou às vezes tem os que conseguem trabalhar isso com os próprios colaboradores. Os colaboradores ficam mais atentos e conseguem também extrair ou dos clientes ou da forma de se fazer dentro do negócio novas alternativas e trazem para você também as soluções, né? E isso ajuda bastante a empresa a ir melhorando, né, do seu dia a dia. E a última dica aí é com relação ao gestor, né? Que invista muito no seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Nunca pare de estudar, de fazer cursos, de se capacitar, de trocar, ou então trocar mesmo ideias com seus pares, né? Com seus colegas, né? Ou nesses grupos de governança, porque isso já traz um conhecimento enorme, viagens, né? Para você é, conhecer outros locais, outras empresas. Nós vamos trabalhar aqui na Quadro Consultoria com as visitas, né, técnicas que a gente chama do benchmark, né, para que vocês também tenham possibilidade de conhecer outras experiências em outros estados, em outras regiões, para também melhorar essa questão da aprendizagem, mas vai ser uma coisa um pouquinho diferente, né? Nós estamos pensando em fazer um treinamento com os empresários e que você vai poder conhecer as boas práticas de outros gestores e já colocar em prática o que pode ser útil para você levar para o seu negócio. Então, nós estamos preparando aí algumas viagens técnicas para que vocês possam também aí aprender um pouco com os colegas, né, de atrativos turísticos e também com as agências de viagem. A gente já está programando alguma coisa e para que vocês consigam aí alcançar o sucesso, né, melhorando
o seu desenvolvimento profissional, né, nessa área de, pode ser na parte de turismo, alguma coisa específica para o seu negócio, ou também nas funções de gestão do negócio, na parte administrativa, né, então, ou então na parte de gestão de pessoas, de marketing, e a gente está agora montando toda essa parte de capacitação do gestor para os benchmarks. Certo? Então, eu deixo agora uma última reflexão para vocês, né? Que para alcançar a prosperidade dos seus negócios, né, como nós vimos desde o início, né? É preciso muita atenção, estar sempre, eu falo de anteninhas ligadas, né? Primeiro no seu destino turístico, no contexto, no seu negócio, né, no que está acontecendo, né, com os turistas, com as pessoas que estão circulando, né, a atenção para que você consiga captar aquele momento. Eu preciso, não posso perder a oportunidade agora, né, de fazer algo. Foco no que você determinou, não é, olha, quem eu quero ser, né, como que eu posso chegar lá. Foco, energia para que você consiga executar as ações que você se comprometeu, estabelecer cronogramas, metas, energia para motivar os seus colaboradores, se automotivar, né? Porque às vezes nem sempre a motivação vem de fora, não, a gente tem que ficar se automotivando o tempo todo para poder ter energia suficiente para tocar as 24 horas que eu falo que a gente está à disposição da nossa empresa, e perseverar, né? Porque muitos dos meus clientes aí, tem vários, né, que também queriam desistir no meio do caminho, né? 2, 3 meses eu implantei estratégia de marketing assim, investiu rios de dinheiro, tentou 2, 3 meses, veio 10, 15 pessoas. Não, vou passar para outro nicho, vou tentar descobrir, não é isso. E, gente, sem perseverança, sem tentar, né, outras alternativas, também é nos erros e nos acertos que a gente vai descobrindo aí as coisas. E às vezes não é da forma mais rápida, não é como a gente gostaria que fosse, né? Então, perseverar em determinadas situações, determinados programas, aí pelo menos um ano, né, de planejamento, precisa para que a gente veja e consiga medir resultados, né? E se você quiser ir mais rápido, então aí conte com a gente. Nós estamos aí o processo de diagnósticos, consultorias, programas para certificação, a Quadro Consultoria. Vocês podem passar aí as dúvidas para a gente por e-mail.